Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia, professor. Meus amores, vamos só retomar aqui um pouquinho. A aula passada eu falei para vocês da diferença de rede hidrográfica para bacia hidrográfica. Vocês saberiam me dizer qual é a diferença? Qual a diferença entre rede hidrográfica e bacia hidrográfica? E aí, se você tiver com o volume 4 do Bernoulli, tem um bloco de diagrama muito bacana para você analisar de bacia hidrográfica. Deixa eu compartilhar com vocês na página 13 do livro. Rede hidrográfica seria tipo a foz, a nascente, os afluentes e os subafluentes, e a bacia também incluiria outros aspectos, como o local onde esse conjunto de informações das águas está inserido como divisor de águas, no caso. Ué, minha câmera vocês estão conseguindo visualizar? Não, né? Deixa eu ver aqui se tá certo. Tá bugada a minha câmera, tá? Uma impressão minha. Eu só estou vendo o efeito da tela, não estou conseguindo ver funcionar. Deixa eu ver aqui se dá certo. Então, enquanto isso, o que seria? Vamos imaginar no exemplo que eu dei, se eu retirar, né? Se eu retirar o sistema circulatório do corpo humano, o que seria, portanto, deixa eu ver aqui, é isso aqui, pronto. É porque estava no OBS aqui, acho que deu certo. Às vezes eu uso o OBS para dar aula para vocês quando eu estou em casa. Então, assim, me diga uma coisa. Se eu tirar o sistema circulatório do corpo humano, só o sistema circulatório, ele seria a rede ou a bacia? Só o sistema circulatório seria a rede, não? Isso. E o que seria o corpo humano? A bacia. Bacia. Então, se você observar essa imagem, ó, em amarelinho aqui, está na página 13 do livro, tá? Em amarelinho aqui você vai ter o divisor de águas. Então, toda essa superfície aqui é chamada de bacia hidrográfica. Então, vamos imaginar que nós tenhamos aqui, né, o rio principal, que seja o rio Parnaíba. E o rio Y seja o afluente e o Puti, né? Vocês sabem que o Puti é um dos afluentes do Parnaíba. Então, você vai ter aqui um divisor de águas também do Puti, ó, em relação ao outro afluente. É o que a gente chama de bacia, que tem um volume maior, e a subbacia, que é o volume menor. Então, em todo caso, gente, em todo caso, a bacia vai ser essa superfície aqui, ó, que vocês estão visualizando. E a rede é apenas o padrão de conexão dos rios, né? Então, se eu extrair aqui a rede, você vai ter apenas as conexões, né? Inclusive, nós vimos que esse tipo de rede aqui, que parece uma árvore, lembra-se, né, que ele vem do termo dendros, daí que é a rede dendrídica, tá bom? Eu vou depois disponibilizar o slide para vocês com algumas dessas informações. Então, rede hidrográfica é o padrão de conexões e bacia seria a superfície drenada pela rede. Isso está claro para vocês, meus amores? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa parte? Essa parte tá clara para mim. Tá bom. Né? Fale agora o caso para sempre, né? Já diria. Deixa eu só botar aqui para vocês o slide. Nós, na aula passada, falamos sobre os tipos de rede, drenagem, tudo. Falamos sobre o padrão de escoamento, né? Por exemplo, se a bacia... Vocês viram aquela imagem que tem no Bernoulli, que é muito bonita, do calcário? Quando a bacia deságua para fora do continente, como é que nós chamamos ela? De acordo com o padrão de drenagem. Qual é o nome que nós damos para ela? Dentre as quatro que estão aí. Exorreica? Exorreica. Se as águas são drenadas para o interior do continente, qual é o nome que nós damos para ela? Endorreica. 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 E formada por rios subterrâneos ou relevos kársticos. Olha essa imagem aqui que tem no Bernoulli, deixa eu compartilhar com vocês. Ó. Você pode, só um minutinho, explicar de novo, porque no Brasil tem lagos... Ah, tá, já, tá ali. Aí aqui, olha só, olha que imagem bonita, gente, né? Relevos kársticos, né, que são relevos que têm calcário como rocha predominante. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Pronto, olha só. São as criptorreicas. Aqui é um típico relevo subterrâneo, certo? Formado por relevos kársticos. Qual é a rocha que é predominante no relevo kárstico? Calcário. Então, ela é solúvel, ela dissolve em contato com a ação química e vai formar esse paredão aqui, essas cavernas, e aqui nós temos água corrente subterrânea.
A esse tipo de ação nós chamamos de criptorreica. E aí é que ele vai dar, né, o formato. Essa parte aqui, como é que nós chamamos? Essas superfícies pontiagudas aqui, mais superficiais. Qual o nome que nós damos? Alguém lembra? Eu gosto de estalagmites. Estalactites, né? É Aí na Tires, pois é. parte, isso, na parte de baixo aqui, que é o estalagmites, tá bom? Mas estalactites e estalagmites compõem o relevo kárstico. E quando o rio não tem organização na drenagem, nós damos o nome de arreica, né? Que é muito comum em deserto. Então, em deserto você vai ter um rio aqui, outro para cá, outro para cá. Você não tem uma organização na drenagem. Aí nós dizemos que o rio é arreico, ou seja, ele tem desorganização no seu sistema de drenagem. Bem, isso aqui tudo era aula passada, nada de novo. Agora nós vamos para algo novo, tá? A Liz me fez uma pergunta que na aula passada estava falando dos grandes corpos de água doce, não foi, Liz? Eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para vocês agora por que o Brasil é pobre em lagos. E no remoto eu tenho como fazer esse recurso aqui rapidinho com vocês. Nós estudamos aqui a questão da fragmentação da Pangeia. Então, os grandes lagos eles estão associados, né, à questão da dinâmica. Só diminuir aqui o foco. Então, o que vai acontecer, Liz? Quando nós tínhamos a Pangeia, ela vai sofrendo uma fragmentação, tá bom? Então, observem, por exemplo, que o norte da África ficava alinhado aqui na zona de convergência com o norte do Brasil. Então, o Saara era uma floresta equatorial, né? Depois ele vai para 30 graus com área de alta pressão. Mas você tem que estar atento, nos últimos 20 milhões de anos, né? Há 20 mil anos atrás, nós tivemos a era da glaciação, que é a era do gelo. E aí, se você observar, o gelo avançou, chegando até praticamente metade dos Estados Unidos. Com a interglaciação, esse gelo que estava aqui na superfície, né, descongelou, dos rios foi para os mares e dos mares formaram os grandes lagos também. Então você vai perceber que aqui nessa região dos Estados Unidos e do Canadá, grande parte dessas geleiras, ao se descongelar, formaram os grandes lagos. O Brasil, na glaciação, mesmo no período mais frio, o Brasil não teve gelo sobre o seu território. Então, não houve como ter o degelo para formar os grandes lagos. É por esta razão que o Brasil é pobre em lagos. Não sei se foi claro para vocês. Entendeu, Liz? Então, os países que vão ter lagos são os países que tiveram cobertura, né, de gelo durante o período da glaciação. Espeleotemas, que é justamente o material que forma o calcário. Você entendeu, Liz? Por nada, querido. Então, vamos lá. Voltando aqui, pronto. O livro de vocês, e aí se você quiser acompanhar, você vai abrir o livro na página de número, que a gente vai falar de cursos da água, o livro vai definir rios para a gente. Na página de número 11, vocês estão com ela aberta aí, com o livro aberto? Alguém pode ler para mim o que está a definição de rio na página 11? Vocês estão com o material aí? Vou colocar aqui para vocês. Alguém lê para mim aqui a definição de rio? Os rios correspondem de maneira geral a cursos regulares de água doce, com canais definidos e fluxo permanente ou sazonal, que se dirigem para um oceano, lago ou outro rio. Eles se originam das precipitações do afloramento dos níveis freáticos, onde surgem as nascentes, ou do derretimento do gelo e da neve das montanhas. Eita! Então o rio seria uma água corrente. No slide eu coloquei uma outra definição, que eu prefiro essa definição. Eu vou explicar para vocês por quê. Que é a definição de cursos de água, né? Vocês sabem que, ou cursos d'água, né, para falar mais diretamente. Vocês sabem que os rios, eles são córregos, são águas correntes na superfície. A tendência é que à medida que a água vai sendo corrente, ela vai escavando cada vez mais. Vai escavando e formando o que a gente chama de leito. O fator importante na formação do leito é a velocidade que o rio desenvolve em seu trajeto. Quanto mais veloz o rio é, e essa velocidade está associada à declividade do rio, então quanto mais veloz ele é, maior é a probabilidade dele escavar mais e ter um leito mais profundo.
Outro fator que é importante é o tipo de rocha que o curso d'água percorre. As rochas sedimentares são rochas que são, como eu posso dizer, são rochas que têm como característica uma fragilidade maior. Então, normalmente, rios que passam por áreas sedimentares carregam a carga de sedimento maior do que os que passam por áreas cristalinas. Não sei se vocês conhecem o encontro dos rios em Teresina, vocês conhecem? Ali na região do Puti Velho. Nós temos ali a confluência de dois rios, que é o rio Parnaíba e o Puti. Vocês já pararam para pensar, não sei se vocês já observaram, que as águas do Parnaíba elas são mais barrentas do que a do Puti? Alguém já observou isso lá no encontro dos rios? E alguém sabe me dizer o porquê? Por que a água do Puti seria uma água mais límpida, né, vamos assim colocar? É claro que a gente está desconsiderando aqui a poluição e tal. E a do Parnaíba seria mais barrenta, né? Por causa dos sedimentos. De sedimento. E aí, detalhe importante, a estrutura geológica que os rios percorrem. O rio Puti, ele vai nascer em uma estrutura cristalina, vai ter os cânions do Puti ali na região de Castelo. Então, a rocha cristalina ela é muito mais rígida. Como ela é muito mais rígida, ela libera menos carga de sedimento. Então, por outro lado, o rio Parnaíba, ele passa por uma área de sedimentação, né, que é a bacia sedimentar do Maranhão-Piauí. E por passar por essa área mais sedimentada, ele carrega consigo uma quantidade significativa de sedimentos. É claro que você tem que considerar outras coisas, como assoreamento. Não sei se vocês conhecem essa definição de assoreamento, conhecem? Alguém sabe o que de fato é assoreamento? Que pode impactar no volume de sedimentos que o rio carrega? O que seria o assoreamento? O que seria o assoreamento? Ninguém sabe o que é assoreamento, gente? Aí deixa eu deixar vocês com um pezinho na consciência. O conteúdo do ensino fundamental pesa mais, não pesa? Quando fala isso. Mas aí, alguém sabe dizer? É um acúmulo de areia. Esse acúmulo de areia... O assoreamento acontece quando ocorre a retirada da mata ciliar, é? Sim. E ao retirar a mata ciliar, que é a mata que está em torno do rio, o volume hídrico ele é encaminhado para o rio e ao ser encaminhado para o rio, ele vai levar mais carga de sedimentos para o rio. Assoreamento, na verdade, não é a retirada da mata ciliar, é a consequência disso. Em termos simples, assoreamento seria um entupimento do leito do rio. Vai entupir porque vai ser carregado muito material para o interior do rio e você vai ter um entupimento de fato do canal. Então, basicamente é isso que é assoreamento, tá? Então aqui eu coloquei, olha, uma definição de curso de água, porque nem todo curso de água, gente, é um rio. Né? Como, por exemplo, a gente chama lá riacho, né? Córrego. São águas correntes, mas não formaram leito ainda, não escavaram, não tem tal velho, que é o ponto mais fundo do leito. Então, aqui eu coloquei, ó, refere-se a qualquer corpo de água, grande ou pequeno, que flui sobre a superfície continental. Né? E aqui a gente pode até colocar sob a superfície, né? Porque nós temos também os relevos cársticos que formam as bacias criptorréticas. O rio corresponde aos principais ramos de uma rede de drenagem. Nós já falamos disso aqui, né, da rede. E aí vai escavando sulcos, né, vai escavando substratos rochosos e vai formando os valezinhos que nós conhecemos que são rios. Esse fator que vocês estão vendo aí embaixo, esses dois blocos de diagrama, é algo novo para vocês. E eu queria que vocês já atentassem bem para o que eu vou dizer. De acordo com o canal dos rios, nós podemos classificá-los como cursos fluviais efluentes e influentes. Quando vocês analisam os dois blocos de diagramas que são colocados aí, dá para saber qual tipo climático que eu vou encontrar os dois? Por exemplo, da esquerda, ele seria encontrado em climas secos? Dê uma olhadinha aí nos elementos paisagísticos aí. Você encontraria esse tipo de curso da esquerda, tá? Que é o A, em áreas de clima seco? Ou árido ou semiárido? Acho que não. Por que não? Tem muitas árvores. Então você vai ter uma vegetação mais densa. Então observe o que acontece. A vegetação, por ela ser mais densa, ela vai fincar suas raízes no solo. E ao fincar essas raízes no solo, quando chove, a água consegue infiltrar com mais intensidade. Além disso, as galhas, né, a raiz, as folhas que caem no chão,
elas formam barreiras ou empecilhos para que a água não consiga ter um fluxo muito forte na superfície, aumentando a infiltração. Isso permite, em um clima úmido, com a vegetação densa, que eu abasteça bastante o aquífero. Então, o que rola no rio efluente? Quando as chuvas cessam, o rio se mantém perene porque o aquífero restitui a água do rio. Ou seja, a chuva cessou, o rio deveria secar. Porém, o aquífero foi tão abastecido durante o período chuvoso que ele restitui a água do rio e faz com que ele seja corrente durante todo o ano, o que a gente chama de rio perene, rio que mantém suas águas em todas as estações. No caso do rio influente, você observa pela vegetação o oposto. Ele está numa área seca, com pouca vegetação. Então, quando a água cessa, o período chuvoso cessa, o rio não se mantém, porque o aquífero não tem uma carga suficiente para manter esse rio. Aí acontece o contrário. A água infiltra e é o rio que abastece o aquífero. E aí o que as pessoas normalmente fazem nesses ambientes secos? Quando o rio seca, ele vai lá no leito do rio, lá no fundo do rio, cava e espera que a água mine para que ele possa captar essa água para consumo, quer seja de alimentos, quer seja de qualquer outra utilidade que a água possui. É o que a gente chama de cacimba, não sei se é essa expressão. Ele vai cavar no leito do rio e vai extrair a água. Mas no caso, o aquífero está tão mal abastecido, chove pouco, a vegetação não é tão abundante como você pode observar. Aí nós dizemos que o rio é influente, ou seja, é o rio que abastece o aquífero. Então, o rio é fluente, o aquífero restitui a água do rio, e no rio influente é o rio que vai influenciar na formação do aquífero. Está claro isso? Ok? Vamos lá então, Quem cala consente. Essa figura aqui eu vou usar do próprio livro, que eu achei que está muito mais bacana. Ó. Então, se tiver com o livro aí, deixa eu compartilhar aqui o livro com vocês. Então, aqui nós temos, olha, o curso do rio. O que é o curso do rio? É o percurso que ele vai fazer da nascente até a foz. Essa foz, ela pode ser de duas formas. A gente chama de foz em forma de delta ou de estuário. Estuário é quando o rio deságua em um único canal, a gente chama de estuário. E delta é quando o rio se divide em vários canais. E cada canal nós damos o nome de barra. Então o rio vai se dividir em vários braços e recebe o nome de delta. Mas tio, por que o nome é delta? A foz do rio Nilo, vista de uma imagem de satélite, lembra a letra delta do alfabeto grego. E aí, em homenagem ao rio Nilo, todo o rio passou, que tem uma foz que se divide, passou a ser chamado de delta em homenagem ao rio Nilo. Mas, obviamente, que nem toda a foz vista de uma imagem satélite vai ser parecida com a letra delta. Então, você vai ter a foz em forma de delta, onde o rio se divide em vários canais, e a de estuário, em que você tem apenas um canal. Perfeito? Dito isso, o curso do rio ele é dividido em três partes. Nós temos aqui o alto curso, sempre contado, gente, a partir da nascente. Então, o alto curso, a parte mais alta aqui, perto da nascente. O médio curso, certo? E aqui o baixo curso, que já está próximo da foz. O que eu percebo? Onde é que a declividade vai ser maior nesse rio, gente? Vai ser no alto, no médio ou no baixo curso? Alto curso. No alto curso. E aí, como a declividade é maior, a velocidade que o rio vai ter é maior. Olha só como é que eu vou cavar o leito do rio. Ó. Ele vai ficar mais estreitinho, porque eu vou ter um fluxo muito mais intenso. Diferente do baixo curso, que a declividade é menor, e aí você vai ter uma deposição de sedimentos e o canal do rio vai ficar mais largo. Ó. Tá vendo aqui? Em alguns casos, com a declividade acentuada, você pode escavar tanto esse vale aqui em forma de V, que vai formar o que nós chamamos de cânion, escrito assim no português. Ou, se você preferir, pode ser chamado de garganta. O Grand Canyon nos Estados Unidos, ele é o Rio Colorado que escava uma região de área sedimentar localizada ali no sudoeste dos Estados Unidos. Então, ele é um vale fluvial. E o Grand Canyon, porque ele é um vale mais estreito, aprofundado, onde o rio escavou durante o seu trajeto. Então, alto curso, médio curso e baixo curso. É importante lembrar o seguinte, gente. Existem alguns conceitos, como montante e jusante, que dependem do referencial. Imagine que você tem um rio aqui,
E aqui você vai ter um observador. Tá bom? Tá aqui o observador. E desse lado aqui, o ponto mais alto, você vai ter a nascente e aqui você vai ter a foz. Se o observador se refere à nascente, ele vai chamar esse trecho que ele está, olha, quando ele vai se referir à nascente, ele usa a expressão montante. E como o próprio nome significado é, direção da nascente, ou direção da montanha, né? Se ele vai se referir à foz, é jusante. Então, um referencial. Então, montante e jusante são os termos que ele se refere. Então, olha, a montante, ou seja, em direção da nascente, nós chamamos, né? E em direção da foz, ele diz a jusante em direção da foz. Tá bom? Outro conceito fundamental aqui nesse trecho é a questão de margem, né? Sempre você vai considerar a nascente como referência para a margem. Partindo do princípio que o curso do rio é nesse sentido aqui, a margem direita seria A ou B? Se eu levar em consideração o curso da nascente a foz, a margem direita seria A ou B? O que vocês acham? A. A, porque eu vou levar em consideração o trajeto do rio, da nascente à foz. E em relação a esse trajeto, ele vai sair, né, da alta para baixo. Então, o lado direito vai ser o lado A e o lado esquerdo, o lado B. Se eu estiver observando o rio, se eu estiver no meio do rio, como é que eu vou saber, professor, se é margem direita ou margem esquerda? Eu vou observar por onde as águas estão correndo. Se ela corre nesse sentido aqui, ó, margem direita, margem esquerda. Se ele corre nesse sentido, margem direita do lado de vocês e margem esquerda para cá. Então, são termos que são muito utilizados, às vezes numa questão para dar um contexto, assim por diante, tá bom? Voltando aqui para o slide. Essa mesma figura, só que lá no Bernoulli está bem mais bonitinho. Durante esse trajeto, gente, o rio ele realiza trabalhos importantes, né? Existe uma relação da geomorfologia que nós estudamos lá no início do ano, certo? Com o trajeto que o rio possui. Vocês lembram qual é a diferença de intemperismo para erosão? Alguém aqui lembra? O temperismo é o desgaste, a erosão é o escoamento das coisas. E aí? Vocês acham que o André está certo? Alguém quer acrescentar? Ou está errado? Alguém quer acrescentar? O que vocês acham? Tá simples, meus amores. Inclusive, o simulado Bernoulli caiu mais na questão da diferença entre temperismo e erosão. Não foi no contexto do Rio de Janeiro? Então, a gente fala, rapaz, cai muito, cai muito. Então, você está sempre atento, né, a essa parte do conteúdo, porque ela realmente é muito cobrada. E aí? Qual a diferença entre temperismo e erosão? Você acrescentaria alguma informação ao que o André colocou? A erosão é o transporte. Transporte, perfeito. E o intemperismo? Tem diferentes tipos e é mais a quebra. É a quebra da rocha. Então, você quebra a rocha no intemperismo e na erosão transporta. André, a expressão desgaste, ela é mais associada ao transporte, né? Porque quando você desgasta, você já transporta simultaneamente. Então, por isso que normalmente se associa mais à questão da erosão do que ao intemperismo. O intemperismo é a quebra química, física ou biológica, né, da rocha, tá bom? Aí tem aquele processo químico, é a água, físico é a variação térmica e biológico são os seres vivos. Então, o que acontece? O rio faz esse processo. E ao fazer esse processo, ele transporta material de 3 maneiras. Observe essa imagem aí, ó. As cargas mais pesadas do rio, elas vão no fundo do rio, né? E elas vão por tração ou rolamento, né? Porque um pedaço da rocha que foi quebrado, ele é muito pesado. Então o rio vai, à medida que ele vai tendo um fluxo, ele vai rolando a pedra no fundo, por tração também, isso vai gerando atrito. Quando ela fica um pouco mais leve, ela começa a saltitar. Ela sobe com o peso, desce. Levanta, o rio levanta, com o peso, desce. Então, a carga do fundo, normalmente, ela vai de 2 maneiras. Ou rolando, arrastando por tração, ou saltitando. Se, quando eu quebro a rocha, aí há 2 outras possibilidades. Formar carga suspensa, que são os minerais que são mais leves que a água, portanto, vão suspensos no rio. E aqueles que dissolvem no rio, que é o que a gente chama de solução.
Então o rio vai dissolver, né, os minerais e vão se misturar numa ação mesmo de modificação química mesmo do mineral. E aí ele vai se misturar com a água, então ele vai em solução. Então carga do fundo, tração, rolamento, saltitamento, suspensão, carga suspensa e solução, carga dissolvida nas águas. Um outro trabalho interessante que os rios realizam é os chamados meandros. E aqui eu vou falar para vocês de um detalhe importante. Deixa eu colocar aqui no pente só um segundinho, para a gente fazer aqui uns desenhos dessa figura bacana. Meandros são curvas sinuosas de um rio, certo? Curva sinuosa de um rio. Você pode até usar essa palavra na redação, e aí o Thiago vai te dar 400 pontos só por causa dessa palavra, que é sinuosidade, né? Meandros é o serpenteamento do rio, né? Esse aspecto curvilíneo do rio aqui, ó, tá vendo? O que acontece às vezes é que se forma, por exemplo, nessa área aqui, ó, uma deposição sedimentar fluvial, que as pessoas chamam normalmente de coroa, né? Quando você tem esse tipo de depositão, o rio vai se dividir em dois aqui. Deixa eu colocar aqui em cor preta mesmo, né, que já está azul. Ele vai se dividir um canal para cá e outro para cá. Quando ele vai escavando, como ele vai encontrar normalmente aqui do lado A, ele vai encontrar aqui do lado A um fluxo mais forte, a tendência é que ele comece a escavar mais esse lado aqui, ó. E o outro lado vai se conectando à margem, ó. Essa deposição, então, vai fazer com que o rio faça esse tipo de curva aqui, ó, mais sinuosa, que é o que a gente chama de meandro. Porém, se esse meandro ele for muito, muito inclinado, a tendência é que o rio vai começar a escavar e conectar os leitos aqui, ó. E aí, tio, quando ele conectar, qual o resultado? Aí essa curva aqui vai ficar abandonada, é o que a gente chama de meandro abandonado. E aí, num próximo estágio, o rio, ele vai, essa parte do meandro abandonado vai aterrar, vai ficar totalmente sedimentada, porque ela já não é mais alimentada pelo rio, e aí ela vai formar o que nós chamamos de cicatriz, né? Vai formar uma cicatriz. Eu vou mostrar depois em mais estratégia para vocês isso aqui. Então você faz uma curva muito alta, né? Porque você vai depositando esses sedimentos aqui nas bordas, ó. A gente chama isso aqui de barra de pontal. Quando fica muito curvilíneo, o leito se conecta aqui e isola esse meandro aqui. E ele vai começar a ser depositado, vai sedimentar, e chega um determinado momento que ele já não tem mais fluxo hídrico, vira uma cicatriz, né, do meandro abandonado. Então, meandros são sinuosidades. Deixa eu mudar aqui só o foco da slide, só um segundinho. Pronto. Meu Deus do céu. É porque tá do mesmo... Quando você vê aqui na plataforma, fica da mesma cor. Esse aqui agora vai. Pronto. Deixa eu só aumentar aqui. E aí nós temos os tipos de foz, eu já expliquei para vocês, se divide em vários canais, né? A gente chama de delta, e se deságua no canal só, chama de estuário. Para encerrar a aula de hoje, eu quero só falar para vocês dos tipos de canais que nós temos, né? Retilíneo, anastomosado, entrelaçado e meandrante. O meandrante eu acabei de falar que é o serpenteamento. E os nomes eles são bem óbvios, gente. Observe esse caso do exemplo de Tocantins aí. Vocês lembram que na imagem de satélite, inclusive caiu uma questão no Bernoulli sobre o tipo de sensores, não foi? Sensoriamento remoto. A gente viu lá no início do ano, né? Peguei até uma digitada para vocês com os tipos de sensores que nós temos, ativos e passivos. O que significa essa cor rosa na imagem de satélite? Alguém sabe me dizer o que é? Acho que seria rocha exposta ou alguma coisa assim. Sim. Rocha exposta, desmatamento, urbanização, tudo que não tem vegetação nativa pode ser associado a esse tipo de imagem aí. E a parte verdinha seria o quê? Vegetação. Vegetação. Então, dá para ver por que o nome do canal é retilíneo do Tocantins? Sim. Eles seguem correta. Lembrando que o albedo, diante da imagem satélite do rio, ele absorve parte da radiação, por isso que fica em cor escura. E onde você tem
uma cargazinha de sedimentação um pouquinho maior, você vê aí lá no embaixozinho, ó, significa ali que está tendo uma irradiação, uma reflexão maior. Então, o sedimento ele reflete mais. Professor, o que faz um rio ser retilíneo? Se a velocidade do curso for muito alta, rio de planalto com uma declividade muito boa, associada a uma rocha mais consistente, mais rígida, como a cristalina. E aí você vai ter fluxo mais intenso com a pouca carga de sedimentos. Porque eu acabei de mostrar para vocês que o meandro ele é formado porque o rio vai depositando sedimento, que as barras de pontais vão fazendo curvas. Se você tem pouca carga de sedimentos e tem um rio mais veloz, então você vai ter um canal mais retilíneo. O canal anastomosado, gente, tem uma dica importantíssima. Vocês perceberam que eu coloquei lá em cima na definição que o anastomosado ele é um rio que tem canais múltiplos. Percebe-se que a carga de sedimentação é tão alta que tem vários canais do rio e a gente já não consegue mais identificar qual desses rios é o principal. Está percebendo aqui? Ó? Principalmente nessa imagem aqui central. Deixa eu botar aqui no slide. O rio se dividiu para cá e para cá. Eu já não sei qual desses três rios é o canal principal. Então, a ausência de um canal principal devido a canais múltiplos, a gente dá o nome de anastomosado. É isso que diferencia do entrelaçado. Ó. Porque o entrelaçado, deixa eu voltar aqui, você vai ter, os laços são formados, ó, entrelaços, está vendo aqui, ó, tanto aqui como aqui e nessa parte. Porém, eu consigo ainda identificar qual é o rio principal. No anastomosado, não consigo, né? Porque aqui já tem 3 canais e a gente já não consegue mais identificar qual desses 3 canais seria o rio principal. Então, entrelaçado, forma laços, mas você consegue ver aqui o fluxo contínuo, tá bom? Do rio principal. No caso do rio meandrante, nós dividimos ele em pessamítico, o pissamítico e pelítico, né? O pessamítico, ele é mais inclinado e o pelítico, ele é menos inclinado. Então, o que isso impacta, né? Ó? Quando o rio é mais inclinado, ele vai formar os meandros, que são essa curva aqui, mas a gente percebe que ele não tem tanta carga de sedimento, porque a declividade é maior, então ele tem um fluxo mais contínuo, ele vai conseguir transportar mais sedimentos. No caso do pelítico, que ele é mais baixo, a declividade dele é menor, então ele vai ter uma carga de sedimentos bem maior. Por isso que ele vai ter várias sedimentações aqui, porque o fluxo dele é menor, já que ele está numa área de menor declividade. Alguém lembra o nome dessa partezinha aqui de sedimentos que é depositada dentro e fora do rio? Qual é o nome que eu dou aqui para essa sedimentação? Gente, qual é o nome que é dado? Não tenho certeza. Olha aqui, deixa eu voltar a figura. Qual é o nome que é dado? E aí, gente, qual é o nome aí? Deixa eu ver se botaram aqui no chat. Qual é o nome? Para ver na imagem, não? Os amores vivos. Como é o nome dos sedimentos, gente? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Qual é o nome que eu dou para esse aqui? Essa deposição. Barras de portal. Exatamente. Pontal. Viu? E aqui eu voltei, ó. Só um minutinho voltar aqui. Pronto. E aqui eu voltei, ó. Esse meandro aqui, que a gente chama de meandro abandonado. Aquilo que eu falei para vocês, o que são cicatrizes, ó. Tá vendo aqui nesse parte aqui, a curva é tão grande que esse rio vai se conectar aqui e esse meandro vai ficar abandonado, igual esse aqui. Quando esse meandro fica abandonado, já que não tem mais fluxo contínuo, ele começa a ser aterrado e aí ele vai formar essa cicatriz aqui que vocês estão vendo, ó, que a gente chama de cicatrizes, tá bom? Né? Cicatrizes provocadas pelo aterramento dos sedimentos do rio, perfeito? Tá bom? Vamos agora fazer uma... Oi. A vegetação pode impedir que um meandro seja abandonado?
Não, se houver a curva do rio mesmo, não tem como impedir isso não. Porque é justamente o fluxo hídrico que vai cavar o canal e vai abandonar o meandro, entende? Porque ele vai ser tão forte que ele não vai... É como se você pegasse um carro, gente, e fosse fazer uma curva em alta velocidade. Você vai conseguir uma curva muito sinuosa? Olha o meandro aqui, ó, como é que ele é visto. Tá vendo aqui, ó? Ó as curvas do rio. Isso aqui é o pessamítico. Tu observa que no pessamítico ele não tem tanta sedimentação, ó. Ele é mais encaixado aqui, tá bom? É o rio, né, na Nova Zelândia aqui, né, o rio Clutha, tá? Olha só a curva que ele vai fazer no seu trajeto, ó, meandrante, tá vendo? Perfeito? Perfeito. Uhum. Pronto. Então, voltando aqui, eu vou fazer umas questõezinhas com vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aí vocês terminam depois da aula. Vamos lá para essas questõezinhas aqui. Umas questões bem conceituais mesmo, viu, gente? Vamos fazendo aí. A gente começa, se tu faz logo hoje, corrige alguma ou duas. Na próxima aula a gente corrige mais algumas. Bora lá? Olha só que ele vai associar. Isso aqui é muito importante, viu, gente? Curva de nível, que são as isoípsicas que a gente deu lá no início do ano, associada aqui à questão do relevo. E se eu não estiver enganado, essa imagem aqui eu coloquei para vocês no slide, não coloquei? Lá de cartografia. Expliquei, inclusive, a questão do curso do rio e tal. Vamos lá? Vamos. E aí? Alguma pergunta sobre as questões? São facinhas, não são? São. Eu vou de B. B. Eu falo dessa questão 7, né? Sim. E aí?
E aí, concordam com o André? Vamos lá, então. Primeiro item. As águas fluviais em um escoam mais lentamente que em dois. Olha só, gente. Aqui você vai ter primeiro o Nordeste, certo? E aqui está o Sudeste. Esse rio corre no sentido Nordeste ou Sudeste? O que vocês acham? Ele corre no sentido Nordeste ou Sudeste? Sudeste? Sudeste. Como é que eu sei disso? Ele está. A parte mais alta do relevo está no Nordeste, aí. Exatamente. Aqui é 520, 540, então 540 é mais alto que 520, tá? Então, exceto na Caverna do Dragão, que o rio sobe, aqui você vai levar em consideração, né, logicamente, o ponto mais alto ao ponto mais baixo. Aí ele coloca o seguinte: as águas fluviais em um escoam mais lentamente que em dois. Se eu pegar uma aqui, ó, você vai perceber que não tem tanta curva de nível. E aqui você vai ter uma curva de nível maior, ou seja, maior declividade, porque vai sair de 560 para 540, para 520 e vai reduzindo. Então, verdadeiro primeiro item. O trabalho de sedimentação é realizado com maior intensidade em 2 do que em 1. Isso é verdade? Ou falso? Se um rio é mais plano, ele vai sedimentar mais ou vai erodir mais? Se o rio é plano. É falso, Cleison. Falso, olha aí, rapaz. Por quê? Vai sedimentar mais um rio plano, né? O 2, como ele é mais declive, ele vai sedimentar menos. Partindo então desse princípio, vamos continuar aqui, né? O percurso do rio principal segue a direção sudeste-nordeste. É o contrário, não é isso? Nós acabamos de falar que é nordeste-sudeste. A formação de meandros ocorre principalmente no setor montante fluvial. Ou seja, o que é montante? Direção da nascente. Essa área aqui da nascente vai ter mais meandros? O que vocês acham? Ou é próximo da foz que eu vou encontrar? Os meandros serão mais comuns perto de 2 ou perto de 1? Perto de 2. Perto de 1, quer dizer. Perto de 1 que é mais plano, certo? Então aqui é falso. A declividade terrena é maior na margem esquerda do rio. Aqui é a nascente, aqui é foz. Margem direita, margem esquerda. E ele coloca que a declividade terrena é maior na margem esquerda porque as curvas de nível estão mais próximas. Quanto maior a proximidade das curvas de nível, maior a declividade do terreno. Portanto, a margem esquerda vai ter maior declividade. Meus amores, um abraço a vocês, um bom dia, tá? Um cheiro. Se cuidem. Até a próxima.